Graça e paz, meu amado irmão, graça e paz, minha amada irmã. Queria falar com você um pouquinho, se possível, sobre um tema muito importante para nós cristãos. Esse tema é: o que é honestidade? Sabemos que todos os dias enfrentamos situações que exigem uma prova de honestidade. É bastante lembrarmos da atitude que tomamos na última vez que o caixa de uma loja deu troco a mais. Ou então, quando tivemos a oportunidade de vender um objeto e ficamos tentados a não falar sinceramente sobre os seus defeitos, com medo de não fechar o negócio. A Bíblia ensina que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 2, versículo 22. Saiba que, se desejamos agradar a Deus e sermos abençoados por Ele, devemos aprender a praticar a honestidade em toda a nossa maneira de viver. Para mim, particularmente falando, a honestidade é um dos maiores princípios. Sabia que vale a pena ser honesto? Ou será que vale a pena ser honesto? Isso é uma pergunta. Essa tem sido uma questão que tem instigado muitas pessoas, principalmente quando elas presenciam cenas de desonestidade diariamente. O mau uso do dinheiro público e a impunidade para com aqueles que agem desonestamente. O grande escritor Rui Barbosa viveu momentos de desilusão ao ver a corrupção e a impunidade dos seus contemporâneos. Sua indignação ficou marcada pelo discurso que proferiu em 1914 no Senado. Foi o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem seus poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar desta virtude, a rir-se da honra, a ter até mesmo vergonha de ser honesto. Mas eu quero te dizer que nós, como cristãos, devemos tomar a honestidade como um dos maiores princípios em nossas vidas. A Bíblia ela nos mostra a amplitude dessa virtude, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Se tomarmos o texto acima como base, podemos concluir que o princípio da honestidade exige, pelo menos, 4 atitudes básicas: andar dignamente perante todos, agradar o Senhor, o teu Deus, em tudo, frutificar em toda boa obra e crescer sempre, mas sempre crescer no conhecimento do nosso Deus. Ser honesto não significa apenas fazer coisas corretas e dentro da lei, diante dos olhares alheios. Ser honesto é também ser capaz de manter-se puro, agindo dentro da lei, mesmo quando você está sozinho, sem a presença de alguém que possa coibi-lo. Medite em Romanos capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Como eu gosto de filosofar, vou contar-lhe uma história. Preste muita atenção. Eu tenho certeza que ela vai falar profundamente ao seu coração. Por volta do ano 250 a.C., na China antiga, um certo príncipe da região de Chiang-Sida, norte do país, estava às vésperas de se coroar imperador. Mas, de acordo com a lei, ele deveria se casar para ser coroado. Sabendo disso, ele resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte, ou quem que quer que se achasse digna da sua auspiciosa proposta. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia numa celebração especial todas as pretendentes e lançaria um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois ela sabia que a sua jovem filha nutria um sentimento profundo de amor pelo príncipe. Ao chegar em casa e relatar o fato à jovem, espantou-se ao ouvir que ela pretenderia ir à celebração. Indagou incrédula: minha filha, o que achas que fará lá? Estarão presentes as todas mais belas e ricas moças da corte. Tire esta ideia insensata da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não torne o sofrimento uma loucura.
E a filha lhe respondeu: Não, querida mãe, não estou sofrendo, e muito menos louca. Eu sei que jamais poderei ser a escolhida, mas é minha oportunidade de ficar pelo menos alguns minutos ou alguns momentos perto do príncipe. Isto já me torna feliz, pois sei que meu destino é outro. À noite, a jovem chegou ao palácio. Já estava de fato todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Então, finalmente, o príncipe anunciou o desafio: Darei para cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer a mais bela flor será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China. A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo, que sempre valorizaram muitas especialidades de cultivar, algo sejam costumes, amizades, relacionamento, etc., mas cultivar. O tempo passou e a doce jovem, como não tinha muita habilidade na arte da jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura, dedicação, pois sabia que se a beleza das flores surgisse na mesma extensão de seu amor, ela não precisaria se preocupar com o resultado. Passaram-se, 3 meses e nada surgiu. A jovem de tudo tentara, usara de todos os métodos que conhecia, mas nada havia nascido, e dia a dia ela percebia cada vez mais longe o seu sonho, mas cada vez mais profundo o seu amor. Por fim, os 6 meses haviam passado e nada ela havia cultivado. E consciente do seu esforço e dedicação, comunicou à sua mãe que, independentemente das circunstâncias, retornaria ao palácio, na data e horas combinadas, pois não pretendia nada além do que mais alguns momentos na companhia do príncipe. A marcada estava lá, com seu vaso vazio. Bem, como todas as pretendentes, cada uma com uma flor mais bela do que a outra, de todas as mais variadas formas e cores. Ela estava absorta. Nunca havia presenciado tal bela cena. E finalmente chegou o momento esperado. O príncipe chega e observa cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, uma a uma, ele anuncia o resultado e indica a bela jovem como sua futura esposa. As pessoas presentes, aquelas moças presentes, tiveram as mais inusitadas reações. Ninguém compreendeu porque ele havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Então, o príncipe calmamente esclareceu: esta aqui foi a única jovem que cultivou a flor que a fez digna de se tornar uma imperatriz. A flor da honestidade, pois todas as sementes que entreguei a cada uma era semente estéril. Pense nisso. Eu acredito, particularmente, que a honestidade está acima de qualquer dinheiro, de qualquer ouro, de qualquer prata. Eu acredito, particularmente, que a honestidade não tem preço. Meu querido, minha querida, repudie a desonestidade, pois a desonestidade, quando praticada com frequência, torna-se um hábito que contamina a pessoa de tal modo que afeta a sua consciência. Seu mau comportamento passa a ser tratado pela pessoa como algo normal. Leia 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Portanto, procuraremos refletir se temos agido honestamente em tudo, pagando ao governo todos os impostos, a que estamos obrigados por lei, falando a verdade para os clientes evitando de perdermos um bom negócio, sendo um exemplo para a família, a sociedade e também para a igreja. Que o Papai do Céu, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, continue nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal. E que o seu Espírito Santo fale mais grandemente ao nosso coração. Amém.